Ó, hoje eu tô aqui com minha blusinha de Coma Durma e Leia Romances, porque eu vim falar um pouquinho sobre o primeiro livro da Rainbow que eu li, que foi também o primeiro livro que ela escreveu, foi o seu livro de estreia, que é a Nexus. O Lincoln é o protagonista desse romance, e o trabalho do Lincoln é ler e-mail de outras pessoas. Isso mesmo. Ele trabalha para um jornal na área de TI, como segurança da internet. Então, se durante o trabalho alguém estiver mandando e-mails com alguns assuntos meio proibidos, com palavrões ou muito suspeitos, o programa que o Lincoln monitora tem um filtro para esses e-mails errados. E aí eles vão direto pro Lincoln ler e denunciar. Não é o emprego dos sonhos de Lincoln, ele sente que passa muito mais tempo fazendo nada ou bisbilhotando a conversa dos outros do que sendo útil em um trabalho e fazendo jus ao salário alto que ele recebe. Mas o Lincoln continua lá até ele conseguir pensar melhor em um plano B. Quase todos os dias, esse programa em que o Lincoln monitora tem e-mails de duas melhores amigas que trabalham nesse jornal, a Beth e a Jennifer. As duas sabem que existe uma pessoa na empresa monitorando o e-mail delas, afinal de contas é política da empresa, mas elas não ligam muito para isso, elas vivem trocando e-mails íntimos e pessoais sem darem a menor bola se um dia podem ser pegas e levarem uma bronca. E com o tempo, sempre lendo o e-mail das duas, o Lincoln acaba se vendo meio que envolvido na vida da Jennifer e da Beth. E se envolver ainda mais com a amizade, o humor afiado das duas e os seus dramas pessoais. Ele percebe que está se envolvendo demais a ponto de querer conhecer uma delas, conhecer de verdade, pessoalmente, querer se encontrar e conversar. E talvez dizer que pode estar apaixonado. Gente, existe o romance, obviamente. Aliás, eu tenho que deixar bem claro pra vocês, é um romance muito gostosinho de ler. Esse livro todinho pra mim foi como assistir uma comédia romântica de sessão da tarde. Mas pra mim, essa história é bem mais sobre os personagens. E isso, e principalmente a escrita da Rainbow, me fez lembrar bastante a escrita da Jojo Moyes. Existe o romance, existe o drama, mas a melhor coisa, pelo menos pra mim, nos livros das duas, sempre vai ser a construção dos personagens. É o que se destaca. Os capítulos dos livros se intercalam entre os acontecimentos na vida do Lincoln, em terceira pessoa, e os e-mails trocados entre as duas amigas. Então a gente só tem ideia do que está acontecendo na vida das duas quando alguns e-mails delas vão parar no filtro do programa do Lincoln. Os e-mails delas são muito engraçados, principalmente a Beth. E é através deles que a gente descobre mais sobre elas, sobre as personalidades das duas e como é a amizade delas. A Jennifer é uma das revisoras do jornal onde todos trabalham. Ela é casada e ela tá passando por um momento bem delicado no casamento, pelo fato de que o Mitch, que é o marido da Jennifer, ele tem um sonho muito grande de ter uma família com ela. Mas a Jennifer corre da vontade de ser mãe, ela definitivamente não está nem perto de estar preparada para isso. A Beth, ela trabalha no jornal como crítica de cinema. Ela namora desde o colegial o Chris. E o Chris, assim como a Jennifer, que corre da vontade de ser mãe, o Chris corre de casamento. E qual é a maior vontade, o maior desejo da Beth? Ser noiva.
As duas, elas conversam bastante sobre seus dilemas pessoais, uma dá sempre muito apoio à outra, desde mínimos problemas até barreiras bem difíceis que vão acontecendo durante a história. Elas têm um jeito de conversar entre elas que é irônico, meio engraçado, com piadas internas. A Beth, principalmente, ela é muito divertida, ela é atenciosa, ela é sarcástica, e ler as conversas quase diárias das duas é tipo como ler um diário dividido por entre duas melhores amigas íntimas, e isso aos poucos começa a envolver o Lincoln sem ele menos perceber. O horário de trabalho do Lincoln é à noite, ele sai 1h da manhã lá da empresa para ir para casa, e praticamente o trabalho dele lá é resolver alguns problemas de segurança na internet, ou problemas com vírus, ou alguns computadores quebrados, basicamente isso, mas principalmente confiscar esses e-mails. E pro Lincoln, ele sente que é um trabalho bem parado, ele sente que é pago pra fazer realmente nada. E com todo esse tempo sobrando, ele acaba todas as noites lendo esses e-mails dos colegas de trabalho, principalmente das duas, afinal é o trabalho dele. E depois de um certo tempo, o Lincoln começa a pensar nas duas fora do trabalho. Então, às vezes ele começa a imaginar como é que seria a Beth, como é que seria a Jennifer. E o trabalho das duas é diurno, né, no período da manhã pra tarde, então seria meio raro eles se encontrarem lá. Ele imagina que se um dia ele descobrisse quem são as duas e topasse com elas lá no trabalho, o que ele realmente diria pra elas, sabendo tudo que ele já sabe sobre a vida delas. Então ele vai sentindo essa culpa de bisbilhotar a conversa das duas e ao mesmo tempo criando um afeto. Ele tenta parar inúmeras vezes, mas é sempre mais forte que ele. Até porque o fato de que é o trabalho dele não ajuda, né? O ciclo social do Lincoln é a sua irmã mais velha, Eve, que já é casada e já tem sua própria família. Tem o Justin, que é um antigo amigo da faculdade dele, que inicialmente o ajuda a ter uma vida social mais agitada. Tem alguns velhos amigos com quem o Lincoln joga videogame quase todos os fins de semana na casa de um casal desse grupo. E algumas poucas pessoas com quem ele conversa no trabalho mais por educação mesmo. Mas no geral, o Lincoln, ele é um personagem muito simples, bem na dele, meio introvertido, e ele tem zero experiências quando o assunto se trata em conhecer mulheres. A única referência que ele tem com isso foi com a Sam, a sua única e primeira namorada lá no colegial, uma garota que ele foi completamente apaixonado na sua adolescência e que foi recíproco durante um tempo. 9 anos depois, ele ainda pensa nela, relembra várias vezes alguns momentos que ele teve com ela, e ele não se imagina tendo aquilo que ele teve com a Sam um dia, um sentimento que o completou inteiramente com mais ninguém. O Lincoln, ele nunca teve muitas ambições, assim. Ele nunca foi um cara que se impõe muito. E a gente percebe que grande culpa disso é pelo modo como a mãe dele sempre o tratou. Eu diria que o Lincoln, ele é o famoso filhinho da mamãe. Mas nesse caso, não é no sentido totalmente ruim. Ele não é um cara mimado, por exemplo. Mas esse tratamento teve algumas pequenas consequências ruins na personalidade dele adulto. A mãe dele sempre foi muito protetora em relação a ele, e ela é uma personagem que não daria pra não falar sobre nessa resenha. A Rainbow criou uma atmosfera em torno dessa personagem que eu particularmente me encantei muito. Em literalmente todas as cenas em que a mãe do Lincoln estava presente, tinha muita comida boa. Ela amava cozinhar para os filhos, para os 2 netos, filhos da Eve, e principalmente pro Lincoln. E ela sempre estava oferecendo muita comida. E eu achei isso uma coisa muito de mãe mesmo. A Rainbow, ela consegue criar essa atmosfera muito acolhedora ao redor dessa personagem, e eu amava ficar lendo as coisas maravilhosas que ela vivia cozinhando. A história se passa em 1999, quase perto da virada do milênio. E, como eu disse, a história toda, ela tem uma atmosfera bem romance de sessão da tarde mesmo, que eu amei. E o livro é cheio, realmente cheio de referências de filmes e músicas e seriados bem antigos. Principalmente porque a Beth, ela é crítica de cinema, então ela estava sempre citando músicas, filmes, seriados, principalmente atores e atrizes que estavam bombando nos anos 2000. Faz total sentido, até porque isso ajuda na ambientação da história, mas, sinceramente, pra mim, eu não achei tão necessário assim em todas as páginas ter alguma referência. Tipo, tem muitas mesmo. E, pra mim, isso foi algo que chegou a me incomodar pelo menos um pouco durante a leitura. Não que tenha atrapalhado a minha experiência final com a história,
Mas é um detalhe que, pelo menos pra mim, se tivesse menos referências, eu teria gostado bem mais. Agora, falando pra vocês uma coisa. Na sinopse do livro, a gente entende que o Lincoln vai acabar se apaixonando por uma das duas, afinal é um romance. Mas nem na sinopse do livro ou em qualquer informação dele cita com quem o Lincoln vai acabar se apaixonando, se envolvendo romanticamente. A gente só sabe que é ou com a Beth, que namora, ou com a Jennifer, que é casada. Isso pra mim foi um suspensezinho muito bom de ir descobrindo aos poucos. Até porque eu não fui atrás de nenhuma informação, então nessa resenha eu também não vou citar o nome de quem o Lincoln acaba se envolvendo romanticamente, pra também atiçar em vocês esse mistériozinho. No começo, eu estranhei um pouquinho a construção do romance por alguns fatores óbvios. Tem o fato de uma das partes ser comprometida, e quando o Lincoln começa a perceber, a sentir que está se apaixonando por uma mulher apenas através de conversas que ela troca com a melhor amiga, sentindo coisas por ela, curiosidade e principalmente ciúmes, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás e eu fiquei me perguntando, como é que isso vai ser construído? Eu fiquei um pouco preocupada se a autora iria conseguir fazer parecer real, natural. Eu queria muito que ela conseguisse me fazer acreditar naquela história, que era possível nascer um sentimento dessa forma tão inusitada. E ela consegue, gente. Eu, pessoalmente, já passei por isso, de gostar genuinamente de uma pessoa sem saber da aparência dela ou sobre coisas materiais, sabe? Só através de conversas, conexão mesmo, sintonia. E no caso do Lincoln, é mais inusitado ainda, porque os dois não conversam. Ele apenas lê conversas dela com a melhor amiga. Então o Lincoln, na verdade, acaba se apaixonando pela personalidade dela. E a Rainbow, ela consegue não só fazer a gente dar uma chance para a história que ela nos conta, como também faz a gente torcer muito pelos dois. E a gente torce desde o primeiro momento em que o Lincoln percebe que ele tá envolvido demais pra voltar atrás, mesmo com toda aquela culpa. E o fato de que ele não pode simplesmente chegar nela e dizer: eu sou o cara que leu seus e-mails pessoais e sem querer eu acabei me apaixonando por você. A gente torce pelo romance até o último capítulo desse livro, e literalmente até o último. A gente torce porque a Nexus é uma história que tem um romance meio incomum, que tem tudo pra dar em nada e ser só mais uma apaixonite meio daquelas que a gente tem no meio do ônibus, sabe? Mas essa história reforça uma coisa que eu acredito há muito tempo, que é a força das coisas que tem que acontecer, ela é muito grande, independente de quando, se for pra acontecer, elas vão. Os personagens, eles são muito reais, gente, eles são muito reais mesmo. São pessoas que você um dia pode acabar conhecendo numa empresa que você for trabalhar, por exemplo. A Jennifer, pela descrição que a gente tem dela nos e-mails trocados com a amiga, a gente sabe que ela é uma mulher gorda, e ela sempre foi. E ela tem uma insegurança muito enraizada nela. Por exemplo, ela vive dizendo coisas do tipo: se fôssemos da mesma faculdade, você provavelmente não daria comigo por causa da minha aparência. Ela tem pra si que muitas dificuldades e rejeições que ela passou durante a vida é por causa da sua aparência, por causa do corpo. E isso foi uma coisa que me incomodou um pouco nela, assim como me incomodaria em qualquer pessoa. Mas aí eu parei a leitura e eu fiquei pensando que se eu saísse da minha bolha de aceitação que eu tenho hoje, é frágil, mas eu tenho, eu me daria conta de que na realidade a grande maioria das mulheres, elas jogam a culpa da insegurança delas na aparência mesmo. A Jennifer é uma mulher real, assim como a Beth, que sinceramente eu não vi nenhum defeito nessa mulher até agora. O Lincoln, eu acho que é o personagem mais real que eu já tive o prazer em conhecer. Ele é tipo um cara que você poderia facilmente topar na rua, sabe? O Lincoln é aquele cara que tem uma beleza singular meio tímida, sabe? Mas que chama atenção se você prestar atenção. Uma das garotas até colocou o apelido nele de cara super fofo. E ele é mesmo, ele é bem na dele, ele é gentil, é simpático. E eu adoro personagens simples. Parece que eu tô lendo o romance de alguém que eu sei que tem dezenas de caras parecidos na minha cidade, que provavelmente eu poderia até conhecer um dia. Eu fiquei bem surpresa em descobrir que a Nexus é o primeiro livro da Rainbow, porque, gente, pra um primeiro livro é uma estreia maravilhosa. É um romance bem inusitado, foge um pouco dos clichês, mas obviamente tem os seus clichês, como por exemplo os personagens se encontrando em lugares meio óbvios, mas que com certeza faz super parte, afinal de contas é um romance. Eu dei 4 estrelinhas e meia, além de favoritar. E eu super recomendo pra quem tá atrás aí de uma leitura leve, muito gostosinha de ler. Eu li esse livro em 6 dias, mas isso porque meu ritmo de leitura ainda tá bem lento. Mas com certeza vocês leriam aí em 3, 4 dias.
Principalmente porque a escrita da Rainbow é bem cativante e você quer muito saber se os dois vão conseguir terminar juntos. E eu confesso que pra vocês que até as últimas 15 páginas desse livro eu duvidei bastante se ia dar certo. Se você aí já leu Anexos, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou, sem spoilers. Se você ficou com vontade de ler depois dessa resenha, comenta aqui também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí pra mim, super importante. E se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, principalmente para eu conseguir chegar nos meus primeiros 100 inscritos em breve e ajudar bastante. Muito em breve eu vou ler Eleanor Park e se eu gostar, assim como eu adorei Anexos, eu venho também resenhar aqui no canal pra vocês sem spoilers. Muito obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui. Ótimas leituras para todos vocês e eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!